Atenção, região Nordeste! O maior evento de educação cristã está de volta. 35ª Conferência de Escola Dominical. Com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Elienay Cabral, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e dirigentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Recife. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 35ª Conferência de Escola Dominical, 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 3. O cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. Com alegria, eu lhe cumprimento com a paz do Senhor. Desejo que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Seja bem-vindo à lição de número 3 deste trimestre, no qual nós estamos estudando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aliás, eu estou aqui com este livro em minhas mãos e eu quero recomendar que você adquira, leia este livro. E não só isto, visite aqui a bibliografia desse livro e há aqui dezenas de fontes bibliográficas que eu pesquisei e que certamente lhe abençoarão também. Afinal de contas, quem lê voa mais alto. Nós vamos então estudar nesta lição de número 3 a respeito de o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. Na aula anterior nós falamos sobre a doutrina de Moisés. Você já deve ter percebido que desde lá nós estamos agora em uma parte da nossa lição em que nós estamos partindo de exemplos históricos. Tá? Então, nós já tratamos sobre a doutrina de Moisés e agora trataremos sobre o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. Nós vamos começar aqui apresentando basicamente os 3 objetivos dessa lição. O primeiro é de conscientizar os seus alunos a respeito do perigo de se esquecer da lei do Senhor. A Bíblia mostra esse perigo. Quais seriam esses perigos? Quais são as consequências de alguém que despreza, é indiferente, dá as costas, se afasta da lei do Senhor? O segundo objetivo é o de explicar por que não podemos deixar de ouvir as Escrituras, uma vez que
se identifica os perigos e as consequências, então por que eu não devo deixar de ouvir as Escrituras? E o terceiro e último objetivo dessa lição, compreender o perigo dos falsos ensinos. Aliás, essa lição, ela, ao longo dela, isso vai sendo tratado veementemente por causa dos perigos que cercam o falso ensino. Depois de apresentado os objetivos, eu inicialmente recomendo que você introduza a sua aula demonstrando que essa lição assume um caráter um tanto quanto mais distinto das duas anteriores. Eu diria também que você precisa destacar que essa lição tem um caráter de advertência. E talvez esse seja o grande diferencial quando você compara as duas lições anteriores, porque ela cumpre o papel de advertência, ela adverte o crente sobre o grande perigo da negligência à doutrina e do que isso é capaz de gerar. Então, é bom que você assuma esse tom diante da sua sala. Eu não estou falando o tom de rispidez, não é nesse sentido, mas assuma um tom de um ar de seriedade, porque essa lição ela é uma lição exortativa, no bom sentido da palavra, porque ela adverte, ela exorta, ela chama atenção, ela cumpre o papel de, no bom sentido da palavra, sacudir os alunos quanto ao perigo de se negligenciar os ensinos da palavra de Deus. Uma outra questão importante diante desse ar de exortativo, dessa natureza de advertência, mostre que esta lição ela tem duas características, a histórica e a exortativa. Então ela não tem só um caráter exortativo, ela também tem um caráter histórico. Você está falando de história, você está falando de algo que de fato aconteceu e que, consequentemente, deve servir como fonte exortativa. Então você parte de uma história e usa essa história como exemplo para chamar a atenção da igreja coletivamente e do crente individualmente na atualidade. Quando você tiver para concluir a introdução, é bom que você trate de falar aos seus alunos sobre a importância de ouvir e valorizar os ensinamentos da palavra de Deus. Por quê? Porque isso é um meio seguro de prevenção, e eu falei na primeira aula de que nós, ao longo dessa lição, desse trimestre, trabalhamos a ideia desse caráter de segurança da doutrina, que ela é segurança. Por isso que Paulo, ele escreveu dizendo: eu não me canso de lhes falar a mesma coisa, porque isso é segurança para vocês. Porque a doutrina traz segurança, ela previne de consequências trágicas, como por exemplo o que nós vamos ver aqui, como não foi o caso de Judá em relação ao cativeiro. Agora, a Bíblia também ela nos mostra o caminho da restauração para aqueles que estão sofrendo as consequências por ter negligenciado os ensinos da palavra do Senhor. Então, é importante que você, na introdução da sua aula, você destaque esses pontos, ainda que de forma panorâmica e rápida. Chegando ao primeiro tópico, que trata sobre o perigo de se esquecer a lei do Senhor. Esse é o primeiro tópico e alguns pontos precisam ser levados em consideração. Por exemplo, esse primeiro tópico, ele cumpre o propósito total de exortação desta lição. E ele parte do princípio de que é preciso reconhecer que o crente, isso é importante demais, que o crente, ele corre o sério risco de negligenciar, rejeitar e até abandonar
a doutrina de Deus. Tá? Então, é bom que você cumpra um papel pastoral diante dos seus alunos. Qual o papel? De adverti-los em amor a respeito da realidade, da possibilidade de se negligenciar a doutrina. Você precisa avisá-los. Olha, todos nós somos propensos, inclinados, tendenciosos a negligenciarmos a doutrina. Além disso, você precisa fazer com que os seus alunos tenham acesso a esse alerta a partir do exemplo da geração daquele povo de Deus que, justamente por ter abandonado os princípios da lei de Deus, sofreram o dano do cativeiro na Babilônia. Então você toma esse exemplo para enfatizar aos seus alunos sobre esse perigo que nos cerca, essa possibilidade de sermos negligentes com a lei de Deus. Você vai perceber na lição que eu uso aqui de forma enfática e repetida o exemplo de Jeremias. Por quê? Porque Jeremias ele cumpriu a missão de alertar o povo de Judá para que se voltasse aos ensinos de Deus e vejam, para evitar o cativeiro. Então, perceba que Deus não quer enviar o povo ao cativeiro. Não é que Deus quer. Não é que esse seja o desejo de Deus. Tanto que Deus envia o profeta antes disso para alertá-los, para chamar a atenção, para dizer, olha, se vocês se voltarem para a lei, isso não acontecerá. Então Jeremias é quem cumpre esse papel. Então, e essa realidade, ela esteve presente na vida de Jeremias desde o momento em que ele foi chamado para o ministério. Se percebe com isso, né? Se percebe isso, na verdade, desde o momento em que ele foi chamado. A partir do quê? Das visões que ele tem. Primeiro, ele vê uma vara de amendoeira, né? E no livro aqui eu trabalho a questão dos significados. Procure saber, pesquisar, leve isso para os seus alunos, porque tem um sentido ali fundamental para compreender o contexto histórico, o que realmente Deus queria dizer. Depois, ele vê também uma panela a ferver inclinada para o norte, que aí tem a ver com o caráter da mensagem que ele transmitiria, que seria uma mensagem de juízo, e que esse juízo viria do norte. Então Jeremias esteve sempre envolvido com o alerta ao povo. Jeremias, assim como todos os demais profetas, confirma o interesse de Deus em que seu povo viva bem e em paz. Deus não tem prazer no sofrimento. Não, Deus não tem prazer na disciplina do seu povo. Não, Deus quer que seu povo viva em paz. Tanto que ele envia os profetas para chamar a atenção. Agora, uma vez que o povo negligencia, a disciplina é mais uma demonstração de que Deus quer o bem do seu povo. Porque esse é o meio de corrigir, trazer de volta. Nesse sentido, o professor, é importante que ele trace um paralelo entre o sofrimento acentuado de Jeremias em seu ministério com a seriedade do desvio do povo em relação aos ensinos de Deus. Se você perceber, Jeremias sofreu como poucos sofreram. Eu diria como nenhum outro sofreu do seu tempo. Ao ponto de não ter nem casado para que a mulher com quem ele se casasse não sofresse com ele. Então Jeremias sofreu e o seu ministério foi em torno de chamar a atenção do povo. Então, se você fizer um paralelo, e eu recomendo que você faça, se você fizer um paralelo com o agudo sofrimento de Jeremias e o caráter de sua missão de chamar o povo de volta à lei de Deus, você percebe que o nível do sofrimento dele deflagra a seriedade do tema que ele foi chamado para apregoar,
que foi a chamada para o povo se voltar para os ensinos da palavra de Deus. Aliás, o que Jeremias mais sofreu foi exatamente a indiferença do povo. Foi ele dizer, eis o caminho, andai por ele, e o povo dizia, não andaremos. Então, e tudo isso demonstra a seriedade do tema. E você precisa levar isso aos seus alunos. Então, do ponto de vista de Deus, a correção é uma demonstração de amor. E isso fica claro em toda a Bíblia. E aqui o professor deve inserir essas verdades à realidade tratada na lição. Deus corrige porque Ele ama. E nesta lição é reafirmar que o cativeiro teve uma causa. E esta causa foi o quê? A negligência à lei de Deus, aos ensinos, à doutrina de Deus. E também teve um propósito claro, que foi o desejo de Deus de que o povo se voltasse para a sua palavra. Então a causa foi a negligência e o abandono das doutrinas divinas. O propósito foi trazer o povo de volta. Então, uma vez que o propósito do cativeiro foi cumprido, agora é hora de deixar o cativeiro e voltar. Então, é importante que você destaque esses pontos. E você conclua esse tópico com a reafirmação da soberania de Deus. Tanto na condução do cativeiro babilônico, né? Porque é Deus quem conduz todo esse processo, quanto no cumprimento de seu plano em Jesus Cristo. Então, faça essa relação, a lição trabalha isso, o livro de apoio trabalha isso de forma mais ampla e é importante que você leve isso aos seus alunos. No tópico 2, é também uma chamada de atenção, não se pode deixar de ouvir as Escrituras. Já no início do segundo tópico, eu diria que você deve apresentar a importância de identificar as causas de uma determinada situação. Tá? Até porque você só pode alcançar a cura de uma doença se você encontrar a causa dela. Então comece a sua aula, antes de falar sobre não se pode deixar de ouvir as Escrituras, antes de você falar sobre isso, fale sobre a importância de se identificar as causas de um problema. Não basta identificar o efeito, é preciso identificar a causa. Além disso, eu diria que o professor deve cuidar de reenfatizar as consequências da negligência à palavra de Deus. Reenfatize isso, ok? Então, primeiro, tópico 2, fale sobre, é importante que se identifique a causa de um problema, a causa de uma doença. Esse é o primeiro ponto. Segundo, reenfatizar as consequências de se negligenciar a palavra de Deus. Aí, avançando na lição, é preciso que você dê uma atenção às palavras de Jesus em João. Essa palavra, ela é fantástica. Fantástica no sentido de fundamental. As palavras de Jesus, conforme o Evangelho de João 3, 19 e 20, de que a rejeição da luz e a preferência pelas trevas é a condenação. Veja, o homem rejeitar a luz e preferir as trevas não é a causa, é a consequência. Ele é punido assim. Ele é punido por rejeitar a luz e preferir as trevas. Tá. Isso indica o quê? Isso aqui ainda que de forma rápida aqui, mas é uma exegese de um texto que é central nessa lição, que indica a condição de queda na qual o homem se encontra e que somente o poder de Deus pode mudar essa condição. Então, a rejeição da luz e a opção pelas trevas é a condenação. Tá. Então, qual é a causa? A causa é o estado de queda em que o coração do homem se encontra.
O homem é caído. O homem é inimigo de Deus. Mesmo o homem dominado pelo Espírito, há uma guerra dentro dele, conforme diz Paulo em Gálatas. Porque há essa natureza que é inclinada a fazer o mal. O homem sem Deus, aí então as obras dele são más. Ele quer esconder, por isso ele opta pelas trevas. E como isso pode mudar? Romanos 3, do 10 ao 26. Só Deus pode mudar essa condição. Então, ensine isso aos seus alunos e mostre também que a Bíblia, ela apresenta tudo aquilo que o homem precisa saber sobre Deus. Assim como ensina como esse deve viver. Porém, como o homem é inclinado a fazer o que lhe apraz, a primeira coisa que ele costuma rejeitar é o quê? A palavra de Deus. Então, veja a oportunidade que você tem nessa lição de mostrar aos seus alunos onde está a raiz do problema. Onde está? A raiz do problema não está necessariamente naquilo que se faz de errado. A raiz do problema está na rebelião do coração do homem com Deus. E como a palavra de Deus revela a vontade de Deus, a primeira coisa que o homem rejeita é exatamente a sua palavra. Então, a indiferença à palavra de Deus é uma das maiores confirmações da dureza de coração do homem como fruto de sua queda. E aí aqui você precisa dar um destaque especial aos seus alunos. Primeiro, tudo o que o ser humano precisa para viver está na lei de Deus. Salmo 1, do 1 ao 3. Segundo, rejeitar esta lei é ser sentenciado a ter uma vida sem sentido e apequenada. Salmo 1, do 4 ao 6. Incentive os seus alunos a meditarem no Salmo 1. Do verso 1 ao 3 está o modelo de vida que Deus quer para o homem e que ele só terá quando ele tiver prazer. Imaginou o que é isso? Prazer na lei do Senhor. Pelo contrário, o homem que não tiver, ele será como um moinho. Então incentive os seus alunos a lerem o Salmo 1. Se der tempo, procure fazer com que leia o Salmo 1 com os seus alunos em classe. Outra coisa, mostre com a devida clareza, a partir de Jeremias 18, como se deu a dinâmica do cativeiro. Ali está a dinâmica. Do versículo 1 ao 17, Deus comunica a mensagem com o profeta. Então Deus fala ao profeta a mensagem. Segundo, o povo rejeita a mensagem. E pior, o povo conspira contra o mensageiro. Não basta rejeitar a mensagem, tem que fazer mal a quem prega. E terceiro, o profeta clama por socorro a Deus e por sua justiça, do 19 ao 23. Então, reafirme diante da sua classe que a indiferença à palavra de Deus já é a condenação. Condenação do quê? Da queda. Porque quando o homem atenta para a doutrina bíblica, o que acontece com ele? Ele revive. Como seria bom que todos entendessem isso? De que a dureza de coração já é a condenação. Ela não é a causa, ela é o fim. O homem está endurecido. Mas quando Deus transforma e o homem se interessa pela doutrina, e por isso eu louvo a Deus, que a casa tem se preocupado em trazer a doutrina para os nossos jovens, porque a doutrina é o que vai gerar vida e manter o coração aquecido, vivo e na direção certa. As 3 dimensões das consequências do pecado, a relação do homem com Deus, a relação do homem consigo mesmo, a relação do homem com o próximo. Aí você tem a insatisfação pessoal, os conflitos interpessoais. E aí 2 perguntas a serem feitas para a gente concluir esse tópico. Primeira pergunta, há um caminho de volta capaz de promover a restauração? Segundo, qual seria esse caminho? Sim, há um caminho. Qual é o caminho da restauração? O arrependimento
e o retorno às Escrituras de forma intencional. É promover nos seus alunos o desejo, o anseio de acessar as Escrituras. E aí, o terceiro e último tópico dessa lição é justamente o perigo dos falsos ensinos. Pastor Elias, como é que eu começo esse tópico? Eu considero esse tópico extremamente importante. Comece fazendo uma relação entre o fato histórico do cativeiro, conforme nós tratamos até agora, com a realidade permanente dos falsos mestres e de seus ensinos falsos. Diante de seus alunos, o professor deve reconhecer a realidade dos falsos ensinamentos e apontar os seus danos irreparáveis. Em 1 Timóteo 4:1, eu incentivo você a estudar sobre isso. Em 1 Timóteo 4:1, Paulo faz a referência ao que ele chama de ensino de espíritos maus, de demônios. E isso ele faz por quê? Com a finalidade de demonstrar a gravidade do assunto, a seriedade do tema. Qual é o trabalho do diabo? Sempre foi e ainda é o de enganar e disseminar o engano. A igreja deve buscar em Deus o dom do quê? Do discernimento. Eu diria que o dom que a igreja mais precisa na atualidade é o de discernimento de espírito. Por quê? Porque esse é o dom que é capaz de desmascarar todo espírito maligno que visa enganar a igreja. Então, há uma necessidade de 3 coisas. Primeiro, enfrente os fatos. O engano existe, o falso ensino existe, os falsos mestres existem. Segundo, identifique os desvios doutrinários. Quais são? Onde estão? Encare os fatos, identifique. E terceiro, encontre a fonte desses desvios. De onde vem? Esses falsos ensinos têm natureza maligna e só pela Bíblia o crente pode vencê-los. Medite lá, 1 João 4, do 1 ao 6. Aí algumas verdades a partir desse texto de João, rapidamente. Destaque lá para os seus alunos. Não se deve acreditar em tudo, mas deve colocar à prova tudo isso e a natureza disso. Segundo, somente pelo Espírito de Deus isso pode ser feito. Terceiro, confiando em Deus, a igreja é protegida. Está tudo ali no texto. Se os falsos ensinos destroem, então a verdadeira doutrina sustenta. E aí aqui uma pergunta central para nós começarmos a concluir. Como vencer os falsos ensinos? Olhe para Paulo. Como é que Paulo enfrentou os falsos mestres? Eu convido você a incentivar os seus alunos a lerem 2 Coríntios capítulo 3. Pois, diante dos falsos mestres e dos falsos ensinos, Paulo não desfaleceu. Paulo não agiu com astúcia. 2 Coríntios 4, 1 e 2. Astúcia aqui é, ele não atuou em benefício próprio, mas sempre atuou para favorecer aos outros. Os que, à semelhança do apóstolo Paulo, decidiram viver e permanecer fiel a Deus e ao seu chamado, ainda que lhe custe a vida, eles devem descansar em Deus. Por quê? Porque, ao contrário dos falsos profetas, a igreja tem a proteção divina e permanecerão eternamente. Leia 2 Coríntios 3, 2 Coríntios 4, e você entenderá como é que Paulo, ele trabalhou essa ideia de como vencer os falsos ensinamentos, os falsos mestres. Então, trate essa lição com essa seriedade, advirta os seus alunos e chame-os a se voltarem para a palavra como fonte de segurança e proteção para a igreja e evitarmos os danos como o povo de Deus sofreu no cativeiro justamente porque negligenciou a palavra do Senhor.
Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude e que permaneçamos fiéis e amando a sua palavra. Deus os abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.